Muito bem, chegamos a 2023 e inclusive eu espero que todas e todos tenhamos um bom ano, cheio de coisas boas, de boas leituras e sobretudo um ano um pouco mais tranquilo do que os anteriores, porque afinal de contas eu acho que a gente merece, né? Como só ia acontecer neste início de trabalhos por aqui, eu vou mostrar no vídeo de hoje as leituras feitas ao longo do segundo semestre de 2022. E aliás, já há aqui um vídeo onde eu mostro as leituras do primeiro semestre do ano passado. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição deste que você está vendo agora, juntamente com os links para os vídeos que eu fui fazendo sobre alguns desses outros livros que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Então, sem mais delongas, eu vou começar mostrando para vocês um livro que ainda está em andamento a leitura, mas eu sei que eu vou terminar de ler amanhã, porque eu estou lendo um capítulo por dia e só falta um capítulo para eu finalizar esse livro. Na verdade, trata-se de uma releitura, e uma releitura que, por sinal, queria fazer já há mais de 10 anos, porque esse é um dos livros mais importantes da minha vida. É um livro que eu li quando eu tinha ali os meus 10 ou 11 anos, talvez 12. E é um livro responsável por aumentar ainda mais o meu interesse pela cultura indiana de modo geral e pelo hinduísmo de maneira um pouco mais particular. Eu estou falando aqui da autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda. Quem acompanha o canal aqui há algum tempo sabe do meu interesse por assuntos ligados à religiosidade ou às religiosidades indianas. E grande parte desse meu interesse vem exatamente da minha primeira leitura aqui da autobiografia, que por sinal eu li por indicação do George Harrison, que é o meu Beatle favorito. Não é à toa que eu tenho um quadro dele ali na parede. E aí então eu fui pela primeira vez só para saber qual era desse livro que era tão importante para o George. E quando eu finalizei essa leitura eu fiquei maravilhado, porque muito embora eu não seja uma pessoa crente no sentido daquele que crê e não crente evangélico, muito embora eu não creia em coisas metafísicas, eu sinto a necessidade de acreditar. Então todos os dias quando eu acordo eu penso, será que hoje eu vou ter a minha fé reativada? Mas durante certo tempo esse meu sentimento me causava uma angústia muito grande. E eu acho que essa angústia ela foi um pouco abatida depois da minha leitura aqui da autobiografia de um yogi, que me apresentou a um outro modo de lidar com a religiosidade que me atrai bastante. Então, assim, por mais que eu não acredite em todas as coisas que são relatadas aqui como se fossem verdades, e eu acho que acreditar ou não nessas coisas nem é o grande ponto principal do livro, ainda assim eu acho que não tem como a gente não se emocionar, não se sentir tocado de alguma maneira. Por exemplo, quando o Yogananda vai falando dos vários homens santos com os quais ele entrou em contato, sobretudo quando ele fala sobre o grande Yogiraj que foi o Lahiri Mahachaya, que é o reativador da yoga no século XIX, ou ainda, eu acho que não tem como você não ler as várias passagens nas quais o Yogananda fala de como foi o convívio e de como eram as conversas dele com o seu guru, que é o Swami Sri Yukteswar. E assim, inclusive, o Swami Sri Yukteswar, ele tem um livro fenomenal que se chama, se não me engano, é A Ciência Sagrada. É um livro bem difícil, mas ainda assim é um livro muito interessante. E o Yukteswar, ele fazia várias análises do texto bíblico à luz das filosofias indianas. Então, assim, esses momentos em que o Yogananda vai falando um pouquinho dessas análises do guru dele aqui, são momentos que sempre me cativaram muito. São momentos que, inclusive, me impeliram a ler a Bíblia várias vezes, né? Então, assim, é um livro que realmente eu falo que ele é um dos mais importantes que eu já li, exatamente porque, enfim, ele me apresentou a esse novo modo de olhar para a religiosidade. Então, fica aqui essa minha recomendação. E, aliás, algumas pessoas que acompanham o canal há algum tempo devem se lembrar que há uns 3 ou 4 anos
eu fiz um vídeo falando sobre as várias edições que eu tenho aqui do Bhagavad Gita. Pois é, eu não teria lido o Bhagavad Gita se não fosse a minha leitura inicial aqui da autobiografia de Yogi. E, aliás, as circunstâncias que me levaram a conhecer o Bhagavad Gita são circunstâncias muito curiosas. E aí, um dia, quem sabe, eu falo um pouquinho sobre elas aqui no canal. Mas, assim, é uma coisa que, se me contassem, eu não acreditaria, porque eu sei que é um negócio meio paranormal demais. Mas, enfim, esse é assunto para um outro pôr do sol. Falando em livros importantes, outro livro que eu reli este ano, para o qual ainda não tem vídeo no canal, porque eu tento gravar um vídeo, mas eu não consigo, eu nunca fico satisfeito, foi aqui o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu faço aniversário no dia 30 de setembro, então já é o segundo ano que eu me dou de presente a leitura aqui desse livro, que, enfim, é um livro muito impressionante. Eu não consigo gravar um vídeo sobre ele, porque eu sempre que termino de gravar e vou editar, eu acho que eu não fiz jus àquilo que eu penso sobre esse livro. Então, não sei, talvez seja mais interessante eu fazer, sei lá, uma série de vídeos sobre ele, não sei. Eu ainda estou pensando muito nisso. Mas, enfim, então, outra leitura feita agora no segundo semestre de 2022 foi aqui, o Grande Sertão Veredas. Que mais? Em agosto, se não me engano, eu li essa coisa maravilhosa que é A Queda de Satã, um livro do Gustavo Piqueira. Eu gosto muito das obras do Gustavo Piqueira. E como só ia acontecer com os livros dele, esse daqui tem um trabalho gráfico muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que ele vem nesse estojinho. E aí aqui dentro nós temos... Deixa eu mostrar direito o estojo agora que eu já tirei os livros. Aqui. E aqui dentro nós temos então o livro 1, chamado Satã, que é um livro que, apesar de ser teórico, ele é bastante ilustrado. E eu li esse livro em um único dia, porque a prosa do Gustavo Piqueira é uma prosa muito cativante. Então você vai lendo, quando você vê já está quase no fim do livro. Ele tem 210 páginas, enfim. Aí, para além do livro 1, nós temos aqui o livro 2, chamado A Queda de Satã, que também tem um trabalho gráfico muito interessante. E, por fim, nós temos aqui esse livreto, chamado Algumas Coisas que Não Couberam no livro 1, nem no livro 2. Para quem não sabe, eu já há algum tempo, há uns 2 ou 3 anos, venho me interessado cada vez mais por textos que falam sobre o diabo. Então, um amigo meu, assim que esse livro foi publicado, ele já me enviou um exemplar, porque ele falou: Nicolas, eu vi esse livro, achei a sua cara, então ele acabou me enviando aqui. E evidentemente que assim que o livro chegou, eu já li. E daí, não sei se foi no ano passado ou se foi no ano retrasado, que eu fiz um vídeo mostrando os meus livros teóricos sobre o diabo aqui para vocês. Pois bem, se eu tivesse que gravar aquele vídeo hoje, certamente o primeiro livro que eu indicaria para vocês é aqui, A Queda de Satã, porque nesse livro o Gustavo Piqueira acaba inclusive recuperando várias das discussões propostas por aqueles outros autores. Então, assim, digamos que esse daqui é um livro para você começar, e aí se você quiser se aprofundar mais nessas questões do estudo do diabo, aí você vai para aqueles outros livros que eu mostrei. Eu vou deixar o link para esse meu vídeo lá embaixo, caso você não tenha visto, fica aí a sugestão. Falando no diabo, no fim do ano passado, eu fiz a leitura e fiz vídeos aqui de O Bebê de Rosemary e do A Profecia. E daí ficou faltando o grande clássico dessa trilogia satânica. E eu estou falando aqui do Exorcista, então exatamente por conta disso eu acabei fazendo essa releitura desse livro fenomenal. Se você aí nunca leu, fica a sugestão. Se você nunca assistiu ao filme, eu não sei o que você está fazendo aqui, que ainda não foi assistir. Mas enfim, então em breve eu pretendo fazer um vídeo aqui sobre o Exorcista para vocês. Então, caso demore, me cobrem, por favor, porque eu quero encerrar a minha trilogia de vídeos sobre esse assunto aqui. E daí, por falar no diabo, por falar aqui no Exorcista, ao longo desse ano agora, eu pretendo fazer um vídeo específico. E nesse vídeo, que vai ser um vídeo daquela minha série de 13 indicações, e nesse vídeo eu pretendo ler um poema do Baudelaire chamado As Litanias de Satã, que é um poema que está lá nas Flores do Mal. E aí eu gostaria muito de contar com a ajuda de 665 pessoas que leriam
um verso desse poema do Baudelaire, que é: tem piedade, ó Satã, da minha longa miséria. Caso você queira participar do vídeo, a única coisa que você tem que fazer é enviar para o meu e-mail, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela agora, até o dia 9 de fevereiro, um áudio seu lendo esse verso do poema, que é, novamente, tem piedade, ó Satã, da minha longa miséria. Então, se você não se sente incomodada em fazer a leitura desse verso, e se você não se sente incomodado de participar desse meu vídeo, envie aí até o dia 9 de fevereiro para o meu e-mail um áudio seu recitando esse verso, certo? Pois bem, ao longo do ano passado, o ano passado, 2022, marcou o centenário da publicação de Ulisses, do James Joyce, e por isso mesmo eu acabei fazendo a leitura conjunta aqui desse livro. Vou deixar o link para a playlist que existe sobre essa obra lá embaixo, então caso você não tenha visto, veja. E assim, Ulisses é um livro muito complicado, principalmente por conta não tanto da linguagem, mas por conta do excesso de informações que nós temos aqui. E aí, por isso mesmo, eu acabei focando muito nesse livro e deixei alguns outros de lado, mas eu não me arrependo porque realmente foi uma leitura muito interessante. É aquele tipo de livro que quando você chega no final, você fala, nossa, agora eu sou assim um leitor de carteirinha, digamos, né? Não que você precise ler esse livro, mas você entendeu o que eu quis dizer. Porque, assim, esse livro é o Kant da literatura, digamos, né? Então, você chegar aqui ao pico do Everest é uma coisa que realmente satisfaz esse lado leitor, ou pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Então, está aqui Ulisses, do James Joyce. Outro livro que eu li ao longo desse segundo semestre de 2022 foi aqui o Eletrônica, do Enzo Maqueira, um livro muito bom. Inclusive, foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. Ainda não tem vídeo para ele, mas haverá um vídeo em breve. Nesse livro aqui nós temos a história de uma professora que aos poucos vai se apaixonando por um aluno, e essa professora passa por uma crise identitária muito forte quando ela começa a perceber que todas as pessoas de sua geração tomaram rumos outros na vida que não aqueles que ela própria tomou, dentre várias outras coisas. E assim, eu acho que não tem como não ler esse livro e não se identificar com algumas das questões postas aqui, principalmente porque a minha geração é mais ou menos a mesma aqui dessa personagem, então gostei bastante dessa leitura. Outro livro excelente que eu li no ano passado, inclusive foi um livro que me foi enviado, sim, antes que eu me esqueça, esse livro aqui me foi enviado pelo pessoal da editora Ponto Edita, que é a responsável pela publicação deste livro aqui no Brasil. Enfim, e aí eu lembrei disso porque o pessoal da editora Mundaréu viu aquele meu vídeo sobre o Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, ou Fernanda Melchor, e me enviou o mais recente romance dela publicado por aqui, que é o Paradise, para o qual já tem vídeo no canal, e o link para esse vídeo vai estar lá embaixo. Aí, no ano passado, eu acabei participando de um daqueles projetos de financiamento coletivo para a publicação deste livro aqui, chamado Contos Fantásticos, do Higínio Hugo Tarquetti. Não vou mentir para vocês, eu fui impelido a participar desse financiamento coletivo por conta da capa desse livro, que eu achei uma capa incrível. Mas aí eu acabei comendo bola, como diziam, né? Por quê? Porque uma das modalidades de financiamento vinha este livro junto com aquele Contos Clássicos de Fantasma, que é da mesma editora. E aí, assim, não sei por que cargas d'água, não escolhi aquele, porque já faz tempo que eu tô atrás daquele livro, mas enfim, então vou ter que comprar aquele livro em separado. Mas o fato, então, é que esse livro tão logo chegou, já fiz a leitura. Eu tenho uma dívida muito grande com a literatura italiana, eu não costumo ler muitas coisas dessa literatura, eu não sei exatamente porquê, e nesse sentido eu gostei muito do livro porque não há somente aqui os contos e também alguns poemas desse autor e de outros poetas de sua geração, como há também uma série de textos de apoio que nos apresentam ao que foi, por exemplo, o gótico italiano, enfim. Então, se você aí se interessa por esses assuntos, fica aqui a sugestão. E certamente, pelo menos um desses contos vai aparecer naqueles meus vídeos de
indicações de 13 textos de terror e de horror, porque realmente é um livro muito interessante. Aí o que mais? A editora Fósforo, com a qual eu tive parceria ao longo de 2022, me mandou aqui alguns livros excelentes, que são Lançar Mundos no Mundo, Caetano Veloso e o Brasil, do Guilherme Wisnik. Eu já tinha lido esse livro em uma outra edição mais antiga, mas aí por ocasião dos 80 anos do nascimento do Caetano Veloso, a editora Fósforo acabou fazendo essa edição maravilhosa, que tem, enfim, se não me engano, aqui nós temos algumas coisas a mais do que aquela primeira edição que eu havia lido, e principalmente aqui nós temos essa capa maravilhosa, que reproduz então a capa lá do Araçá Azul, que, diga-se de passagem, é um dos meus discos favoritos do Caetano Veloso. Se você não escutou, ouça. Enfim, para além disso, a editora Fósforo também me enviou aqui essa coisa maravilhosa que é As Primas da Aurora Venturini, para o qual já tem vídeo no canal. E no mesmo vídeo em que eu falo aqui desse As Primas, eu também falei sobre Baldomero, ou Babá para os Íntimos Inexistentes, que é uma novela do Leandro Rafael Pérez, uma novela excelente. Inclusive eu não lembro se eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz aqui sobre Baldomero, mas eu encontrei várias semelhanças entre as perambulações do personagem título aqui e as perambulações do Sr. Bloom lá de Ulisses. Então me parece que essa é uma espécie de Ulisses contemporâneo, guardadas as devidas proporções, pensando aí nessas aventuras do protagonista. Enfim, então gostei bastante deste livro também. Que mais? Lembra que eu falei para vocês que por causa de Ulisses eu acabei deixando de lado vários outros livros que eu estava fazendo? Pois é. No ano passado, eu pretendia fazer a leitura da obra completa do Lúcio Cardoso. Inclusive, ao longo do primeiro semestre, eu fiz a leitura de alguns livros dele, né? Fiz a leitura lá de Maleita, de Salgueiro, de A Luz no Subsolo e de um livro chamado Três Histórias da Cidade, que reúne 3 novelas do Lúcio Cardoso. Infelizmente, eu só tive tempo de fazer vídeos sobre Salgueiro e Maleita por conta do Ulisses, que aí depois eu comecei a ler esse livro, falei, não, vou ter que me dedicar apenas a ele, e deixei os outros de lado. E daí, no segundo semestre, eu acabei lendo mais um livro do Lúcio Cardoso, que reúne 3 novelas desse autor, mas aí, quando eu finalizei esse livro, eu falei, nossa, eu não vou poder continuar lendo, porque senão depois vai ficar um gap muito grande entre o último vídeo que eu fiz para esse projeto e o livro que eu vou estar lendo no momento. Então, nesse meio tempo, pode ser que eu esqueça, pode ser que eu confunda um livro com outro. Então, por conta disso, eu acabei dando uma pausa nesse projeto até que eu consiga organizar as minhas anotações e ir fazendo os vídeos aos poucos. Mas o fato é que, no segundo semestre, eu li aqui as 3 histórias de província, que são Mãos Vazias, O Desconhecido e A Professora Hilda. Não tem vídeo para esse livro ainda no canal, mas haverá em algum momento do futuro. Outro livro que eu li ao longo do segundo semestre foi essa coisa maravilhosa que é O Cerco Animal, da Vanessa Londonho. Este livro aqui quase entrou na minha lista de melhores leituras do ano. Ele é publicado pela editora Peabiru, uma editora independente, com um catálogo muito bom e especializada em literatura latino-americana. Então, se você não conhece os outros livros dessa mesma editora, eu sugiro que você procure saber. E daí, inclusive, eu fiquei tão impactado com esse livro que, tão logo eu finalizei a leitura, eu já coloquei ele numa lista das 13 indicações. Então, por mais que não exista vídeo sobre ele, existem comentários no canal que falam um pouquinho da narrativa aqui deste pequeno livro, que é, como eu disse, fenomenal. Outro livro que eu li e para o qual também não fiz vídeo por conta do Ulisses, blá blá blá, foi aqui o Lanternas ao Nirvana, do Felipe Franco Munhoz. Gosto muito das obras desse autor, sobretudo porque são obras que, muito embora tenham todo um jeito de livro de poemas, existe aqui um encadeamento narrativo próprio do romance e existem algumas passagens que se parecem muito com trechos de peças de teatro. Então, assim, já a forma desses livros desse autor me cativam muito, me chamam muito a atenção. E daí, neste caso em específico aqui, esse daqui foi um livro que foi feito ao longo daquele período da quarentena, onde as pessoas de fato ficaram em casa, ou pelo menos algumas pessoas de fato ficaram em casa, e isso aparece aqui de alguma maneira.
E, além disso, nesse livro o autor recupera um pouquinho de algumas das discussões que ele havia colocado lá no Identidades, que é um dos meus romances favoritos contemporâneos. Vou deixar o link para o vídeo que eu fiz sobre Identidades na descrição desse vídeo aqui. O autor viu aquele meu vídeo e acabou me enviando aqui este seu livro. Para além disso, o pessoal da Ponta Edita havia me enviado em 2021 um outro livro do mesmo autor lá do Eletrônica, que é o Enzo Maqueira, e esse outro livro tinha sido aqui o Faça-se Você Mesmo, que eu acabei relendo agora em 2022, na mesma época em que eu li aqui o Eletrônica, enfim. Para esse já tem vídeo no canal, o link para esse vídeo vai estar lá embaixo. E agora em dezembro, eu fiz a leitura aqui, eu recebi esse livro e eu fiquei tão interessado nele que assim que eu recebi eu já comecei a leitura, e eu estou falando aqui desse ABNCC, o Ensino de Línguas e Literaturas, que é organizado pela Ana Flávia Lopes e pelo Marcelo Álvaro de Amorim. Esse livro me foi enviado por uma professora de português que assistiu àqueles meus vídeos sobre a ABNCC que eu fiz no início do ano passado. Eu vou deixar o link para aqueles meus vídeos lá embaixo, inclusive eu acho que de todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, aqueles dois são uns dos mais importantes, ou pelo menos eu dou muita importância para eles, porque eu falei de um tema que eu não costumo falar muito aqui no canal, né? Que é sobre educação. Então, são vídeos um pouco mais teóricos, mas ainda assim eu gostei muito de ter feito e, enfim, agora que eu fiz essa leitura, eu pretendo fazer um terceiro vídeo para aquela minha série, porque realmente eu gostei muito dessas reflexões. Eu fui lendo um capítulo por dia e, na verdade, esse livro aqui, ele reúne, se não me engano, 10 ensaios, 10 artigos, enfim, que falam sobre como o ensino de línguas e literaturas está previsto na BNCC, que é o documento norteador agora da educação no Brasil. Então é um livro muito interessante. Só que aí é aquela coisa, talvez o vídeo que eu faça sobre este livro interesse mais a professores e professoras de línguas e de literaturas, mas ainda assim fica aí esse aviso de que provavelmente vai sair um vídeo aqui sobre este livro também. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu gosto muito da obra do H.P. Lovecraft, muito embora eu não leia muita coisa dele por conta daquele racismo que, por mais que não esteja em todos os contos dele, está em vários, né? Então eu sempre fico assim com uma relação um pouco difícil em relação à obra desse autor. E daí uma colega minha acabou me enviando aqui esse Território Lovecraft. Inclusive, se não me engano, saiu uma série aqui, né, adaptando este livro. Ainda não assisti a série, mas enfim, fiz aqui essa leitura deste livro do Matt Ruff, que é um livro que fala um pouquinho dessa questão do Lovecraft a partir de algumas reflexões sobre o racismo, enfim. Então, é um livro muito interessante, mas é um livro que eu gostei até, sei lá, as 100 últimas páginas. Eu não gostei, o final desse livro foi tão decepcionante que eu acabei ficando um pouco desanimado até para gravar vídeo, mas enfim, fica aqui essa leitura feita. Não tem vídeo ainda, quem sabe um dia, depois que eu assistir a série, etc e tal, quem sabe eu faça aqui algum vídeo falando sobre a série e sobre o livro. Aí, que mais? Eu li, ao longo desse meu segundo semestre, várias coisas referentes à minha meta literária de 2022. Para alguns desses livros, quer dizer, para um desses livros já tem vídeo no canal, mas para os outros ainda não, porque eu li alguns deles já agora entre novembro e dezembro, e aí eu não tive tempo de gravar. São eles, então, Os Meus Sentimentos, da Dulce Maria Cardoso. Se tudo deu certo, não. Saiu o vídeo sobre ele na semana passada. O link para esse vídeo vai estar lá embaixo. A Dulce Maria Cardoso é uma das minhas autoras contemporâneas favoritas, né? Ela é uma portuguesa, enfim. É autora lá do Campo de Sangue, que é um dos meus romances da vida. Para além disso, fiz a leitura aqui dessa coisa maravilhosa que é o Estrela Distante, que certamente entrou para a lista de melhores leituras em uma posição privilegiada, diga-se de passagem. Ainda não tem vídeo para ele, mas o vídeo vai estar lá embaixo. Não vou falar muito sobre este livro aqui, porque eu pretendo ainda fazer um vídeo sobre ele. Mas o que nós temos aqui, basicamente, é um aprofundamento de um dos personagens que apareceu lá no A Literatura Nazista na América, que é um outro romance do Bolanho.
Então, enfim, talvez no vídeo que eu faça sobre este livro eu tenha que fazer uma recapitulação daquele outro, não sei, ainda estou pensando. Fiz a leitura aqui também do Lejos de Veracruz, que é um romance do Henrique Villamatas. Vocês sabem que eu adoro as obras do Henrique Villamatas, gostei bastante desse livro aqui, muito embora esse livro tenha surgido em uma época da carreira do Villamatas, da qual eu não gosto muito, e assim, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu simplesmente só não gosto tanto quanto outras obras desse autor, aquelas que foram publicadas ali entre meados dos anos 90 e o início, na verdade na segunda metade dos anos 90, então, e isso inclui esse livro aqui, e daí aquela coisa, por mais que eu goste, não morro de amores, mas ainda assim achei essa leitura bem interessante, ainda não tem vídeo, mas haverá em breve. Porque eu li este livro aqui em dezembro, juntamente com a leitura aqui do Entre os Atos, que foi o último romance da Virginia Woolf, inclusive esse livro foi publicado póstumamente, e exatamente por ter lido esses livros em dezembro, ainda não tem vídeo para eles no canal, mas haverá vídeo para eles muito em breve. Aí, na virada do primeiro para o segundo semestre de 2022, eu fiz a leitura aqui do Cadáver Esquisito, da Agustina Basterrica, Agustina Basterrica, e fiz a leitura aqui também de Catedrais, da Cláudia Pinheiro, e por mais que não tenha vídeo para esses livros aqui no canal, eu acabei falando um pouquinho sobre eles também em um daqueles meus vídeos de 13 indicações. Vou deixar o link para aquele vídeo lá embaixo, na descrição deste, mas já fica aqui de sobreaviso que eu também pretendo fazer vídeos sobre esses dois romances, porque eles são muito interessantes. Não sei se todo mundo sabe disso, mas uma das modalidades de apoio aos apoiadores e apoiadoras aqui do canal pressupõe que eles possam votar em qual vai ser a minha próxima leitura. E agora, no segundo semestre de 2022, um dos livros mais votados, o livro mais votado, foi aqui Claraboia, do José Saramago. Esse daqui foi o segundo romance escrito pelo autor, e o vídeo sobre ele saiu no dia do aniversário, né, que seria o aniversário do Saramago. Então eu vou deixar o link para aquele meu vídeo lá embaixo. E outra das modalidades desses apoios dá direito a participar de um clube de leitura que eu faço. E daí, ao longo do segundo semestre, nós lemos aqui para esse clube de leitura Esperando Godot, que é uma peça do Samuel Beckett excelente. Só que aí, como eu li em julho, bem no momento que eu estava muito envolvido ali com o livro do Ulisses, do James Joyce, eu acabei não fazendo vídeo, mas como é uma peça de teatro, dá para eu reler em um dia e aí pegar minhas anotações e montar um vídeo para vocês. Além disso, em agosto, nós lemos aqui o Pra Te Comer Melhor, que é um livro de contos da Giovanna Ribeiro. Também não tem vídeo para ele, mas eu também falei de um desses contos em um daqueles meus vídeos das 13 indicações. Aí, em setembro, eu acabei fazendo a leitura aqui, para esse clube de leitura, do Bebê de Rosemary, para o qual saiu o vídeo agora em dezembro. Então, veja, demora, mas o vídeo sai. O link para aquele meu vídeo vai estar lá embaixo. Esse livro foi excelente. Em outubro, fizemos a leitura aqui de A Profecia, do David Seltzer. Se tudo deu certo, saiu um vídeo sobre este livro aqui, exatamente à meia-noite do dia 1º de janeiro agora, né? Aí, em novembro, nós fizemos a leitura aqui de Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo, para o qual já tem vídeo no canal também. E por fim, agora em dezembro, fizemos a leitura aqui de Casa Velha, do Machado de Assis, para o qual ainda não tem vídeo, mesmo porque ainda nem fizemos a reunião sobre este livro, mas essa reunião vai acontecer em algum momento. Agora, se não me engano, nesse primeiro fim de semana, nós falamos um pouquinho aqui sobre este livro. Muito bem, chegamos então à reta final desse meu vídeo com as leituras do segundo semestre de 2022. E eu deixei aqui para o fim os mangás e os quadrinhos que eu fui lendo ao longo do segundo semestre. E como vocês sabem, o meu mangaka favorito é o Junji Ito, até porque é um dos poucos que eu conheço. E para quem é fã do Junji Ito, agora em 2022 nós tivemos uma coqueluche de publicações desse autor, e agora em 2023 continua, né? E daí então eu fiz a leitura aqui de Contos de Horror da Mimi, que foi publicado pela Dark Side. Já tem vídeo para este livro aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Também fiz a leitura aqui de Censor, que foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim, mas aí como eu fiz a leitura desse livro já em dezembro,
Ainda não tem vídeo para ele no canal, mas vai ter vídeo em breve, até porque eu falo de tudo do Junji Ito aqui no canal, né? Também pela editora Pipoque Nankin saiu aqui o As Egocêntricas Maldições de Souichi, para o qual já fiz vídeo. Também já fiz vídeo aqui para o Calafrios, seleção de contos favoritos do autor. Inclusive alguns desses contos aqui são muito bons. E finalizando aqui o Junji Ito, eu fiz a leitura também de Vênus Invisível, coleção de histórias curtas, o melhor de Junji Ito, que saiu pela editora Devir, nessa edição muito bem cuidada, enfim. Não tem vídeo para ele, porque eu também fiz a leitura só em dezembro, então aguardem aí um pouco, porque vai sair vídeo aqui sobre o Vênus Invisível também. E por último, mas não menos importante, logo no mês de julho, então no comecinho do segundo semestre, eu fiz a leitura aqui dessas duas HQs que são A Origem e O Processo, do Marc-Antoine Mathieu. Tem vídeo falando dessas duas HQs aqui no canal, o link para esse vídeo vai estar lá embaixo, então caso você não tenha visto, veja. Enfim, essas foram todas as leituras que eu fiz ao longo do segundo semestre. Eu acho que eu não esqueci de nada, mas pode ser que eu tenha esquecido, não sei. Eu não costumo fazer anotações das coisas que eu fui lendo. Mas o fato é que esses daqui foram os livros, teoricamente, todos os livros que eu li agora no segundo semestre de 2022. E é isso, né? Vamos começar aí mais um ano e vamos ver como serão as coisas daqui pra frente. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui os links para todos esses vídeos que eu fui citando. Vou deixar o link pro vídeo lá que eu fiz com as leituras do primeiro semestre do ano passado. E por fim eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você entra lá nesse link, entra em contato com os planos de apoio e com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer me ajudar, mas não pode fazer isso financeiramente, basta que você mostre para o algoritmo do YouTube que esse meu conteúdo tem a sua relevância. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.